mês de abril é o mês dedicado à conscientização da doença de Parkinson, que é o tema da nossa conversa de hoje. Convidamos a doutora Layara Merrana, neurocirurgiã funcional do São Lucas Hospital Center, para explicar sobre essa doença e sobre os tratamentos disponíveis para os pacientes. Seja bem-vinda, doutora! Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E hoje nós vamos falar, então, o mês de abril é o mês de conscientização do Parkinson, da doença de Parkinson, e é muito importante a gente falar sobre essa doença para conscientizar de fato a população, né, doutora? E eu gostaria que a doutora começasse explicando para a gente, para dar esse contexto geral também do que é essa doença, porque muitas vezes a gente conhece pelos tremores, mas vai muito além disso, né, doutora? Exatamente. A doença de Parkinson, ela é uma doença neurodegenerativa e ela cursa tanto com sintomas motores e sintomas não motores por causa da redução da dopamina no cérebro, que é um neurotransmissor responsável por essas alterações, a falta dele. Então, os sintomas que todo mundo conhece é o tremor, que é um dos principais sintomas, mas não o único. O tremor, ele é um sintoma motor, juntamente com a lentidão dos movimentos e a rigidez. E também pode ter junto a instabilidade postural, que é a tendência do paciente a cair. Entre os sintomas não motores da doença, que pode muitas vezes começar até antes dos sintomas motores, mas o paciente não perceber que já começou com doença de Parkinson, algum deles são insônia, constipação intestinal, alterações urinárias, o paciente pode começar a ter dificuldades de sentir cheiro, a fala ela vai ficando mais baixinha, o rosto vai perdendo a expressão, né? Entre outros, vários outros. Com o decorrer da doença, o paciente começa a ter alterações cognitivas, alterações de memória, alterações de humor, com ansiedade, depressão, que vem decorrente da doença de Parkinson. Olha só, então ela é bem ampla, ela pode afeta o cérebro todo, né, doutora, como a doutora explicou. Exatamente. Doutora, qual seria a faixa etária que mais afeta a população, então, a doença de Parkinson, principalmente? Normalmente, quanto maior a idade, maior o risco de ter doença de Parkinson. Por isso que a maioria dos pacientes com doença de Parkinson são pacientes mais velhos, normalmente acima de 70 anos, mas existem as formas de Parkinson em pacientes mais novos, paciente de 30 e poucos anos, pode estar apresentando doença de Parkinson, mesmo que não tenha história familiar de doença de Parkinson. Essa era uma outra dúvida, a questão de, existem predisposições para o Parkinson? Então, algum familiar tem, a família tem que levar em consideração também esse diagnóstico para futuros pacientes, ou ela acontece de forma isolada mesmo no paciente? A maioria dos casos acontece de forma isolada, esporádica, que nós chamamos, mas o Parkinson também tem a carga genética. Você ter uma história familiar de doença de Parkinson pode sim aumentar a sua chance de ter doença de Parkinson, mas a maioria dos Parkinson não vem com história familiar de doença de Parkinson. E associado a isso, tem a questão da prevalência mais em mulheres ou em homens, ou também ela é individual para cada paciente, assim? Ela é um pouco mais prevalente em homens. Olha só que Pouca interessante. coisa, diferente de outras doenças, né, neurológicas, que são mais prevalentes em mulher, ela é um pouco mais prevalente em homens. Doutora, um fator que acho interessante que a doutora comentou sobre ela afetar e causar muitas outras doenças, e acaba que o diagnóstico muitas vezes acaba sendo confundido, né, porque o paciente ele vai ganhando idade, ele vai surgindo outras doenças, e consequentemente acaba sendo mascarado muitas vezes o Parkinson por conta dessas outras doenças. A questão da ansiedade, da depressão, acaba se tratando a ansiedade, não se pensando no Parkinson. Como seria, então, a análise mais completa, de fato, desse paciente para a suspeita, então, dessa doença? É que o Parkinson que tem os sintomas não motores, né, a ansiedade, a depressão, tontura, é um sintoma bem comum no consultório, que a gente acaba fazendo o diagnóstico de Parkinson, porque não é só isso, nós examinamos e no exame físico e na conversa com o paciente, a gente vê que o paciente, na verdade, já tem os outros sintomas motores, que é a rigidez e a lentidão, porque quando tem tremor, todo mundo treme, já pensa automaticamente que pode ser Parkinson. Né? Mas nem todo tremor é do Parkinson também. Importante. Mas a rigidez, a lentidão, muitas vezes eles associam isso com a idade. É porque a pessoa está mais de idade, por isso que ela está mais rígida, mais lenta. E não é bem assim. A hora que você examina, conversa com o paciente, a gente faz os testes clínicos, porque a doença de Parkinson é uma doença de diagnóstico
clínico. Então, a gente consegue diagnosticar o paciente que, associando esses sintomas dele, ansiedade, depressão, tontura, entre outros, junto com o exame físico, a gente vê que, na verdade, é um paciente com doença de Parkinson. Olha só, muito interessante. A doutora comentou outro fator sobre a questão da idade mesmo, né, doutora? Então, por ser pacientes mais idosos, a questão também da família é muito importante para identificar esses sintomas. Porque muitas vezes o próprio paciente às vezes passa despercebido, mas o filho que acompanha na consulta fala, não, mas eu percebi que o paciente fez tem mais dificuldade para fazer uma coisa, então essa conversa também se estende do paciente para a família também, né, doutora? Exato, exatamente, para a família principalmente, né? Que é quem está no convívio desse paciente para também identificar, para poder ter os tratamentos devidos, que é onde a gente vai chegar agora na nossa conversa. Para a doença de Parkinson, a doença infelizmente não tem cura, certo, doutora? Não tem cura, exatamente. E é uma doença neurodegenerativa progressiva. Então, ela, ao longo do tempo, ela vai piorando isso? Exatamente, ela vai piorando. Explicar. E quais seriam, então, os tratamentos para essa doença, para que o paciente tenha uma qualidade de vida? Porque, como a doutora disse, em alguns casos, os pacientes são jovens também que apresentam. Então, esse paciente precisa ter um convívio social, precisa ter uma qualidade de vida também. Quais seriam os tipos de tratamento que nós temos hoje disponíveis? Nós temos os tratamentos medicamentosos, que são o tratamento que todo doente que teve o diagnóstico de doença de Parkinson vai começar, né? E a partir disso, um percentual desses doentes, eles vão ter a indicação de cirurgia. Quando que nós sabemos que tem essa indicação de cirurgia? Quando o paciente ele já tem pelo menos 4 anos de doença. Então, como o diagnóstico de doença de Parkinson é clínico, após 4 anos de doença, outros parkinsonismos atípicos que muitas vezes se iniciam similares à doença de Parkinson, eles já progrediram de outra forma. E nós sabemos que não é doença de Parkinson que parecia no começo e de fato não é. Então, tem que ter o diagnóstico confirmado de doença de Parkinson, já ter feito o tratamento medicamentoso, ter sido otimizado nesse tratamento medicamentoso, e o paciente, nesses 4 anos, normalmente ele fica bem com o tratamento medicamentoso. O Prolopa, que é o principal dele, que todo mundo conhece, mas tem outros também que nós associamos a depender de cada caso e indicação. Então, esse paciente, depois de 4 anos de doença, se fez o tratamento medicamentoso, se ele não tiver as contraindicações, ele pode ser candidato à cirurgia se esse tratamento medicamentoso perdeu o efeito ou está dando efeito colateral nele, que é de movimentos involuntários, que nós chamamos de discinesias, que são os balanços que com o aumento da dose pode o paciente começar a apresentar esse efeito colateral. O efeito terapêutico dele reduz, porque o Prolopa, que é a principal medicação, e as outras, é como se o efeito encurtasse, ele precisa de mais remédio, tomado mais vezes ao dia, para poder estar mais compensado dos sintomas motores, que é o tremor, a rigidez e a lentidão, principalmente. E isso já não dá mais conta. Daí nós avaliamos esse paciente se ele é um candidato à cirurgia. Certo, e agora nós vamos falar sobre essa cirurgia que foi feita no São Lucas Hospital Center recentemente pela doutora. Doutora, foi uma cirurgia muito interessante porque ela trata e você já consegue ver os resultados imediatos no paciente, né? Eu pude acompanhar dentro do centro cirúrgico para fazer as gravações também, para trazer para o programa. E doutora, explica pra gente um pouco mais, então, sobre como é esse processo da cirurgia. Então, essa paciente, ela foi uma candidata, vocês fizeram primeiro essa avaliação em consultório, posteriormente veio para o centro cirúrgico. Eu gostaria que a doutora começasse explicando lá desde o comecinho, então, desde a hora que explicar para o paciente que ele pode fazer esse tratamento e a indicação dessa cirurgia, e depois também sobre o ato cirúrgico em si. Então, assim, qual paciente é candidato à cirurgia? Então, como eu comentei, é um paciente que tem pelo menos 4 anos de doença de Parkinson e diagnóstico de doença de Parkinson confirmado. Paciente que tem menos de 70 anos de idade, na maioria das vezes, porque não pode ter alterações cognitivas. Esse paciente, ele também tem que ter, está otimizado no tratamento e mesmo assim não está tendo resposta, está tendo falha terapêutica ou efeito colateral, que é esses movimentos involuntários que chamamos de discinesia. Esse paciente também, ele tem que estar com a memória boa, tem que estar colaborativo, porque nós precisamos da colaboração do paciente durante a cirurgia, né?
E nós fazemos um teste do Prolopa, que se dá uma alta carga do Prolopa para ver se o paciente responde, e calculamos isso, o paciente tem que passar nesse teste, pedimos avaliação neuropsicológica, ele tem que estar com um cognitivo bom para conseguir acompanhar a cirurgia, e também uma das contraindicações, é o paciente ter o cognitivo, a memória ruim. E ele também não pode ter alteração de humor importante como depressão. Se caso ele tiver, ele tem que tratar antes para depois ser submetido à cirurgia. Sim. Então, selecionar o paciente para a cirurgia, normalmente esse paciente ele faz uma ressonância pré-operatória, uma ressonância própria para cirurgia, com protocolo próprio. Ele vem para o centro cirúrgico com toda a avaliação pré-operatória. No centro cirúrgico, esse paciente ele vai ficar acordado na primeira etapa da cirurgia, então nós vamos colocar um aro na cabeça dele. Esse aro não dói, porque nós fazemos anestesia local em todo o scalp, e a partir desse aro nós vamos levar ele para a tomografia para fazer a tomografia estereotáxica, para essas imagens de tomografia juntar com as imagens da ressonância e a gente fazer o planejamento do alvo que nós vamos colocar. Existem 2 alvos no paciente, essa indicação daí já foi discutida qual alvo queria ser, agora esse planejamento serve para a gente localizar o exato local do alvo que nós vamos colocar, porque DBS é uma cirurgia extremamente precisa. Qualquer milímetro a mais ou a menos, você pode não entregar o efeito terapêutico desejado para o paciente. Então, a partir desse planejamento, calculado todo o alvo, nós começamos a cirurgia. A gente corta um pedaço do cabelo, porque o eletrodo de estimulação cerebral profunda, ele vai entrar por 2 trepanações, 2 furinhos na cabeça, um de cada lado, no alvo que nós calculamos. E a partir do momento que ele entra, guiado por raio-x também, e já guiado por todo o nosso cálculo, e guiado pela estereotaxia, que é por isso que ele fica com o aro, porque tudo isso tem pontos matemáticos em que nós chegamos até lá, para colocar bem no alvo. Chegando lá, nós começamos os testes intraoperatórios na paciente, né? Então, nós aumentamos a estimulação, pedimos para ela movimentar o braço, a perna, para a gente ver o quê? Se o paciente teve melhora da lentidão, do tremor e da rigidez. Normalmente, a gente já capta isso no próprio intraoperatório e fazemos o teste. Isso confirma a boa localização do eletrodo, que já havíamos calculado previamente. Então, fechamos as feridas e no segundo momento, nós vamos fazer uma anestesia geral nesse paciente para daí poder implantar o gerador, que é o que vai dar energia para o eletrodo poder funcionar. Muito bacana, então é uma cirurgia longa e bem complexa, que exige muita atenção, como a doutora disse, todo esse planejamento, porque, como a gente já falou, a questão do cérebro é muito importante, todo cuidado milimétrico planejado. Doutora, sobre essa questão, o que esse eletrodo ele vai causar, então, esse estímulo elétrico, ele é colocado em um ponto específico do cérebro, mas então ele vai trabalhar em todo onde a doença afeta? Como seria, então, o resultado desse eletrodo no pós-operatório nesse paciente? E explica também sobre essa recuperação desse paciente. Porque a gente pensa, quando fala de uma cirurgia assim, que é algo muito complexo, que exige muitos cuidados, mas é uma cirurgia diferente, de fato, também nos cuidados, né, doutora? Explica pra gente. O que acontece? É uma cirurgia, assim, que normalmente o paciente já sai melhor da cirurgia. Por quê? Porque existe o que nós chamamos de efeito insercional. Quando nós colocamos o eletrodo nos nossos alvos, que normalmente se chama ou GPI ou STN, que é o núcleo subotalâmico, né? Não é no cérebro todo, é em núcleos específicos, locais específicos do cérebro. Por quê? Porque ele vai estimular para poder ter melhora dos sintomas motores, que é a rigidez, a lentidão e o tremor. Esse é o objetivo da cirurgia, melhorar os sintomas motores. Normalmente, ela não melhora os sintomas não motores. Certo. E então, como a gente coloca, já existe o efeito insercional, que é uma lesão que o próprio fato de colocar o eletrodo no cérebro causa. E só dessa lesão nós já vemos melhora no paciente. E nós aumentamos a estimulação
para a gente confirmar essa melhora, para ver os efeitos colaterais, para nos certificar exatamente o local que nós estamos. E quando o paciente ele sai da cirurgia, ele sai com o aparelho desligado. Normalmente ele sai bem, porque é uma cirurgia que tem cortes pequenos, então ele não sente grande dor no pós-operatório. Normalmente é uma cirurgia que fica bem no pós-operatório, e o paciente já tem melhora dos sintomas, mesmo com o aparelho desligado, por causa desse efeito insercional que ele teve. Então, no segundo, terceiro pós-operatório, o paciente ele já está andando, já está mais independente para realizar algumas atividades diárias, o que normalmente outras cirurgias não proporciona isso. Outras cirurgias da neurocirurgia, pelo menos, né? E daí nós esperamos 30 dias, que é quando esse efeito começa a desaparecer. Aí sim, nós ligamos o eletrodo para poder voltar a dar o estímulo elétrico no cérebro, para ele poder manter esses sintomas motores mais controlados e continuar fazendo as atividades diárias. Doutora, durante a cirurgia foi feito esses testes com o aumento gradual destes estímulos. E como que é feito, então, no dia a dia desse paciente? Vocês vão avaliando a necessidade desse aumento do estímulo? Ou o paciente, uma vez que ele tem um número, ele acaba usando este número para o resto da vida, para o resto do tratamento dele? Não, esse estímulo, nos primeiros 6 meses, que é o período que nós levamos para compensar bem o paciente, nós vamos aumentando devagarzinho, porque assim como o medicamento, que se você dá uma dose muito alta tem efeito colateral, o estímulo no cérebro é a mesma coisa. Se você começar com estímulo alto, o paciente vai ter efeito colateral e também não vai aguentar, não vai tolerar o estímulo. Então, nós começamos devagarzinho, a cada 15 dias, 3 semanas, vemos o paciente. Então, é tudo bem gradual. A hora que nós compensamos esse paciente, nós só mexemos de novo se o paciente tiver queixas. Ah, não, o tremor voltou um pouco. Ah, eu estou mais rígido. Aí sim, senão o paciente às vezes fica meses, fica alguns anos naquele estímulo. A gente trabalha conforme a queixa e os sintomas do paciente. Então, a qualquer momento, a doença vai progredindo, com a progressão da doença, nós vamos aumentando também o estímulo. Mas, claro, isso tem um teto, é igual ao remédio, tem uma dose máxima, tem um teto. O plano é que o remédio, junto com a estimulação, possa entregar o efeito terapêutico desejado, a melhora dos sintomas motores desejado, para o paciente poder ter uma qualidade de vida e realizar as atividades diárias básicas, como escovar um dente, comer sozinho dentro de casa. Essa era uma dúvida também que acredito que é muito importante. O fato desse paciente ele fazer a cirurgia não elimina do restante do tratamento com a medicação também, porque como a doutora disse, ele trata a parte motora, mas o restante dos outros sintomas também precisa do remédio ali para compensar também, certo, doutora? Exatamente. Então é associado esse tratamento, certo? É associado. Existem 2 alvos. Um dos alvos, no início, nós reduzimos bastante a dose do remédio e a quantidade de tipos de remédio que ele toma, mas com o decorrer da doença, isso vai voltar ao longo dos anos, porque, igual eu disse, a estimulação tem um limite também. E também tem os sintomas não motores, que precisam do remédio, e a cirurgia não atua nesses sintomas não motores. E existe um outro alvo, que é um alvo que usamos bem menos, que tem uma indicação mais restrita, que esse não se mexe em nada na dose do medicamento. O paciente fica exatamente igual. Certo. Então, é muito bacana porque volta a qualidade de vida para o paciente, né? Como a doutora disse, são situações, nós imaginamos algo muito mais complexo, a pessoa tá acamada, mas às vezes são coisas do dia a dia mesmo, que no hábito de quem não tem a doença, não se passa pela cabeça, que a importância de tomar água sozinho, de comer sozinho, de ir ao banheiro, mas para quem tem a doença, isso voltar a ter essas atividades é muito importante, né, doutora? É para o paciente e para o familiar, porque o paciente tendo uma certa independência, ele também dá essa independência para o familiar não precisa estar o tempo inteiro em volta do paciente. E outro fator associado a isso é a questão emocional, de fato, né, doutora? Porque esse paciente também, acredito que envolve o lado emocional, porque da doença que a doença causa, e também voltar a ter isso, vocês acompanham no dia a dia como esse paciente também melhora a questão emocional, certo? Exato, porque ter a independência de fazer pelo menos as atividades básicas dentro de casa mesmo é algo assim muito valioso para quem tem uma doença limitante.
Certo. E quando falamos de idosos, também isso tem ainda mais um peso maior, né? Porque são pessoas que passou a vida toda se fazendo tudo sozinho e depender de um parente, depender de uma familiar, às vezes tem muito mais, além do que a doença, do que a gente consegue ver também, né, doutora? Esse fator Exato. social é importante. E, doutora, existem outros sinais que a gente deve observar também, que deve ser alerta para a população sobre a doença, de quando buscar ajuda, quando buscar o tratamento, uma avaliação para o médico, para que a doença, esse tratamento em específico da cirurgia, ele tem um tempo indicado para fazer, certo? Ele tem uma faixa ali da doença que precisa realizar ele. Doutora, poderia falar também sobre esse aspecto de quando buscar ajuda e quando é a cirurgia indicada para o paciente também? Se o paciente já sente que está lento, que está rígido, que começou com tremor, são sintomas motores já iniciando, já deve procurar tratamento. Mas se juntamente com isso ainda tem insônia, o intestino não está funcionando bem, a questão urinária também está perdendo urina, ou às vezes não está perdendo, mas está indo com mais frequência no banheiro, está com dificuldade de sentir cheiro, sente tonturas que não melhora com tratamento convencional para tontura, dores no corpo que não tem explicação. O Parkinson muitas vezes pode iniciar com dor também. Esse paciente já tem indicação de procurar um profissional. Certo, e é o neurocirurgião que esse paciente vai buscar, porque eu acho que também tem essa dúvida. Eu vou no neurologista clínico, eu vou num neurocirurgião, às vezes acaba passando pelo clínico geral mesmo, de confiança, ou médico da família, muitas vezes. Como seriam, então, essas indicações para o especialista também, doutora? Normalmente existem os especialistas em distúrbio de movimento, nós chamamos. Eu sou neurocirurgiã funcional, sou especialista em Parkinson e cirurgia do Parkinson. Existe um neurologista especialista em distúrbio de movimento, que é um neurologista que também pode diagnosticar Parkinson. Ele faz o diagnóstico, faz o tratamento, mas ele não opera. Só um neurocirurgião quem faz a cirurgia do Parkinson. Então, o clínico, muitas vezes, outros médicos, se detectar que esse paciente possa ter a possibilidade de início do Parkinson, o ideal é nos encaminhar para a gente já avaliar e estar manejando esse paciente e também, muitas vezes, otimizando, porque, querendo ou não, eles têm as limitações técnicas de como manejar a questão medicamentosa. E a questão da cirurgia ali, no caso, como a gente comentou, então são pacientes com 4 anos de doença. Pelo menos 4 anos, mas acima de 4 anos ainda é possível fazer? Ainda é possível. Desde que a questão dos 70 anos ali que a doutora comentou. Isso. Mas também é muito importante a avaliação, de fato, né? Exato. São critérios básicos, mas que a avaliação é o fundamental também para indicar a cirurgia. A cirurgia é bem particular. Às vezes tem paciente que tem 75 anos, ele tem um cognitivo bom, esse paciente pode ser submetido à cirurgia. Ele passa nos testes, todos os testes que nós fazemos, assim, a gente coloca mais ou menos 70 anos, mas não é bem cravado a idade. Perfeito. Né? E às vezes o paciente... eu tô com 10, 12 anos de doença, porque começou uma doença com 30 e poucos anos. Eu tô com 15 anos de doença. E esse paciente ainda está em condições de ter melhora pela cirurgia. Então, a avaliação é bem pessoal a cada caso. Existem os critérios, mas a cada caso nós avaliamos particularmente se esse paciente vai ter benefício ou não com a cirurgia e se ele é candidato, se ele tem a indicação da cirurgia. Perfeito. E, doutora, quando a gente pensa nesse paciente, então, o paciente que fez a cirurgia, ele tem alguma restrição no pós? Como é a vida desse paciente depois? Então, a gente pensa que ele tem essa bateria inserida, ele tem alguma restrição na atividade física, em outros aspectos da vida, ou ele pode seguir normalmente? Normalmente, esse paciente tem uma vida normal, com alguns sintomas ainda do Parkinson, né? Porque a cirurgia não cura, a cirurgia melhora os sintomas, melhora a qualidade de vida. Mas ele pode ter uma vida normal, ele vai ganhar um cartãozinho falando que ele é portador desse marca-passo cerebral, porque para poder passar no aeroporto, para poder passar no banco, mas não vai ter outras restrições, vai poder fazer atividade física normalmente, seguir toda a rotina normalmente. Que bacana. E o acompanhamento sempre com o médico de confiança, com o neurocirurgião, para acompanhamento de fato da doença e a manutenção desse tratamento, certo? Exato, porque esse gerador de tempo em tempo vai ter que trocar, porque ele acaba a bateria. Ah, bacana, essa é uma outra dúvida mesmo. Então, tem um tempo estimado ou também varia do Depende, paciente? existem os geradores que são recarregáveis, que dura 10, 15 anos.
E os geradores não recarregáveis, que dura 5, 8 anos, tudo depende da energia que nós estamos usando para estimulação. Mas Certo. isso nós fazemos todo esse acompanhamento no consultório. Que bacana. Doutora, antes da gente encerrar nossa conversa, que foi muito bacana e destacou ainda mais a importância do diagnóstico dessa doença, que é uma doença prevalente também, né, doutora? A população, a gente vê que acontece muito mais do que a gente imagina. E muitas vezes não tem um diagnóstico por falta de conhecimento, de fato, né? Então, eu gostaria que a doutora deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para falar um pouco mais sobre a importância desse diagnóstico e também do tratamento correto. À vontade, doutora. Então, se você de casa tem doença de Parkinson ou conhece alguém que tem doença de Parkinson, procure um especialista para a gente estar avaliando, otimizando esse tratamento e vendo se você ou seu familiar é candidato à cirurgia. Porque a cirurgia pode não curar a doença de Parkinson, mas ela ajuda muito a qualidade de vida e ela devolve a sua autonomia, a sua independência para poder ter uma vida melhor. É isso, muito obrigada novamente, doutora Layara, é sempre um prazer tê-la aqui conosco. Eu quem agradeço, obrigada. O São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!